Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do ministro do Trabalho, meu amigo. O tal do Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho do Lula, interviu no ministério para salvar a JBS. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu tenho algumas ideias totalmente, diametralmente opostas com relação a isso. Primeira coisa, a JBS está sendo acusada de trabalho escravo, que eu já falei para vocês, essas acusações, eu não conheço esse caso particular, não sei como é que é esse caso particular da JBS, mas a maior parte das vezes isso é balela, é fiscal do Ministério do Trabalho querendo graninha para poder calar a pessoa, né? Ameaçando o empresário, me dá um dinheiro aí, senão eu digo que tem trabalho escravo aqui, porque a maior parte das vezes é uma coisa ridícula, tipo, não tem um alojamento sujo. Pô, alojamento sujo não é trabalho escravo, meu amigo. O alojamento sujo, se o cara tá insatisfeito, ele vai embora, ele pede demissão e vai embora, pô. Trabalho escravo, análogo à escravidão, essa pessoa não pode pedir demissão. Se ela está proibida de pedir demissão, aí é trabalho análogo à escravidão. Fora isso, não é. Então, vamos entender esse caso aqui, porque, por outro lado, o Ministério do Trabalho aplicar uma regra para todas as empresas brasileiras, mas para a JBS, dos amigos do Lula, aplicar uma regra diferente também é chato, né? Também tem um problema nisso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Sigelman, Correia Dentada Banhada a Óleo Fuja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só a notícia aqui. O ministro do Trabalho do governo Lula interveio em uma investigação sobre trabalho escravo na JBS. Cara, vocês lembram quando o STF acusou o Bolsonaro de intervir na Polícia Federal, né? Porque disse que o Bolsonaro, ao nomear o presidente da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, estava intervindo na polícia, o que era um absurdo, porque nomear o diretor é prerrogativa do presidente, não tem nada a ver. Agora aqui, cara, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, ele é responsável por investigação de abuso, né, de empresas, inclusive de trabalho escravo e coisa e tal. E o Ministério do Lula foi lá e interferiu na mão grande, foi lá e interferiu mesmo, tirou a JBS da lista de trabalho escravo, né? Por quê? A situação é que parece que havia uma empreiteira contratada pela JBS que teria sido acusada pelo Ministério do Trabalho de trabalho escravo ou de trabalho análogo à escravidão, né? Aqui, a operação foi em 2024, encontrou 10 pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. O ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, decidiu fazer uma revisão final incomum em uma investigação que pode colocar na lista suja do trabalho escravo uma unidade de aves do frigorífico JBS por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão, de acordo com documentos obtidos pela Reuters, né? Essa interrupção do processo usual gerou preocupações entre fiscais do trabalho e especialistas do direito, que consideram uma medida sem precedente. Mas ninguém faz nada. Por quê? Porque não é o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro, nossa senhora, já estava o STF intervindo, a polícia militar intervindo, todo mundo fazendo tudo, mas não, como é o Lula pode, né? Sabe como é que é essa passação de mão? É um absurdo completo, porque é o que eu falo para vocês, os poderes da República foram feitos para brigar um com o outro, não foi feito para ficar todo mundo bonzinho, harmonioso. Esse papo de poder harmonioso vai se fuder, não é para isso que funciona a República. A República é para os poderes brigarem um com o outro mesmo. Mas antes de entrar neste problema, que é um problema também, deixa eu falar sobre o outro problema aqui. O caso decorre de operação flagrada ano passado, que encontrou 10 pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão em uma empresa. E aí que eu falo para vocês, olha só, condição análoga à escravidão, a única condição análoga à escravidão é você trabalhar e ser proibido de se demitir. Veja, isso não é igual à escravidão. Escravidão é mais do que isso. Escravidão é também você ser propriedade da pessoa. A pessoa vender a outra pessoa para quem quiser, né? Ou seja, a escravidão era além disso, né? Agora, uma condição análoga à escravidão é a pessoa ser proibida de sair do emprego. Isso é um absurdo, não pode. Se você está no emprego e você não gosta do emprego que você está fazendo, você pode a qualquer momento pedir demissão. Se você pode pedir demissão a qualquer momento, então o seu trabalho não é análogo à escravidão. Análogo à escravidão é só a situação em que as pessoas são proibidas de pedir demissão. Isso acontece hoje em dia?
Infelizmente acontece. Acontece em um monte de lugares esse tipo de coisa, por exemplo, com trabalhadores estrangeiros que são enviados para outros países, e aí o passaporte deles é retido pela empresa. E aí a empresa fala, não, se você pedir demissão, não devolva o seu passaporte. Aí a pessoa está num país estranho, não tem documento, não tem nada, não tem como sair, não tem como voltar para casa. Isso é uma condição análoga à escravidão. Eu concordo, a pessoa não pode, não tem como ela pedir demissão. Algumas outras empresas fazem também condição análoga à escravidão, de escravidão por dívida. Por exemplo, você tem uma empreiteira e aí você bota uma lojinha da empreiteira que vende coisas fiado para os trabalhadores. E aí os trabalhadores acabam acumulando dívidas nessa lojinha e a empresa fala assim, não, só pode pedir demissão se você quitar a dívida. Então você tem que pagar tudo que você está devendo para a lojinha da construtora aqui antes de pedir demissão. E de novo, isso é análogo à escravidão, isso não pode. Né? A pessoa pode pedir demissão e ficar devendo para a lojinha, não, vou pagar depois, entra na justiça aí para me cobrar na justiça o que eu estou devendo. Mas eu posso pedir demissão e posso sair e posso ir embora. Então, condição análoga à escravidão é quando você é proibido de pedir demissão. Isso não é a mesma coisa de que escravidão, não. Porque escravidão é mais do que isso. Escravidão incluía a propriedade da pessoa pelo patrão. Isso, infelizmente, é uma chaga que nós temos na história brasileira. O Brasil foi um dos maiores, se não o maior, país em número de escravos do mundo. Um absurdo completo que aconteceu aqui no Brasil. Eu concordo que nunca mais nós queremos isso aqui no Brasil. Mas não é mudando o significado da palavra escravidão que a gente vai resolver esse problema. Não é assim. Então, ou seja, condição análoga de escravidão é você proibir a pessoa de pedir demissão. Agora, o que os fiscais do Ministério do Trabalho fazem? Chegam num lugar e dizem, ah não, mas o banheiro está sujo. Condição análoga à escravidão. Não, pô, isso não é condição análoga à escravidão, porra, é banheiro sujo, é banheiro sujo. É ruim, é ruim. Mas se o trabalhador tá muito chateado com o banheiro sujo dele, ele pede demissão, porra. Você tá insatisfeito? Ah, não, porque botaram num alojamento aqui que tem umas camas muito duras. Condição análoga à escravidão. Não, não é condição análoga de escravidão. Porque se o trabalhador quiser, se tiver realmente muito ruim a cama dele, ele pede demissão e vai embora. E pronto, resolvido o problema. Aqui, olha o que eu tô falando aqui. Ó. Eles estão vendo aqui. Ah, tá vendo? Olha que absurdo. Isso aqui é a cozinha do pessoal lá que tava nessa coisa da JBS aqui, ó. E tem aqui o lugar, olha o lugar que ele dormia aqui, olha só as camas muito ruins, jamais eu dormiria nessa cama aqui. Então é trabalho equivalente à escravidão, é trabalho análogo à escravidão, olha que absurdo. Aqui, olha só o pessoal aqui na cozinha. Meu amigo, se o cara está disposto a trabalhar nisso, qual o problema? A prova mais clara de que esses fiscais do Ministério do Trabalho, com essa ideia de trabalho análogo à escravidão, qualquer coisa que eles achem que é muito excessivo da empresa, é que a maior parte das pessoas que são, entre aspas, liberadas desses, entre aspas, trabalhos análogos à escravidão, voltam a trabalhar da exata mesma forma. Por quê? Porque elas estavam aceitando aquela condição. Ah, eu estou morando aqui num alojamento meio ruinzinho, o banheiro tá meio sujo aqui, mas pô, eu tô ganhando dinheiro, pô, tô fazendo dinheiro, tô sustentando minha família, eu quero esse trabalho, eu não quero sair daqui. Isso não é escravidão. Escravidão é outra coisa. Escravidão é se a pessoa for proibida de sair. Aí é escravidão. Então eu acho um absurdo esse tipo de fiscalização do Ministério do Trabalho. Acho que isso tinha que ser revisto aqui no Brasil. Tinham que dar um jeito de acabar com isso. Por quê? Porque isso cria um mecanismo de extorsão de fiscais do Ministério do Trabalho. O pessoal usa isso para extorquir dinheiro de empresários. Isso cria um clima terrível, porque o pessoal começa a não querer contratar. Por exemplo, um caso clássico é as vinícolas no sul contratavam trabalhadores do Nordeste para trabalhar na vinícola durante a colheita, porque precisa de muita mão de obra, na colheita contratava o pessoal para ir lá. Agora não contratam mais. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho foi lá, achou um alojamento que eles disseram que era, ai que absurdo, um monte de cama no mesmo quarto. Eu jamais moraria num lugar assim, trabalho análogo à escravidão. Meu amigo, quem é você? É você que define o critério do trabalhador? Não, é o próprio trabalhador. Ele, se ele achar que tá muito ruim esse local que ele ficou lá, ele pede demissão e vai embora, pô. Não é você que vai dizer o que é ruim e o que é bom. Cada pessoa tem o direito de dizer isso. Se a pessoa tá aceitando trabalhar naquela condição, amigo, dependendo de quanto me paga, eu durmo até em caixão de prego, meu amigo. Pô, bota ali uma tábua de prego no chão, eu durmo ali, dependendo de quanto me paguem, pô. Então, é a pessoa que tem que dizer isso. Se a pessoa estiver insatisfeita, ela pode pedir demissão e ir embora, né? Enfim, aí o que acaba acontecendo?
De novo, é a grande crítica que eu faço. O maior prejudicado nessa história não é o empresário, é o trabalhador. Porque agora os trabalhadores não são mais chamados para ir fazer essa colheita da uva lá. Por quê? Porque as empresas ficam com medo, não vão chamar o pessoal, porque vai bater o Ministério do Trabalho lá, vai botar multa por trabalho análogo à escravidão e não sei o que lá. Olha só o absurdo, você desempregou um monte de gente que antes tinha oportunidade de ganhar dinheiro, não tem mais agora, porque você acha que as condições que eles estavam eram insalubres, ou ruins, ou terríveis e coisa e tal. Vai na casa do cara, às vezes o banheiro dele tá mais sujo do que lá na obra. E aí? O cara tá acostumado, o cara aceita aquilo ali, né? O problema é esse, quando você quer projetar o seu conceito de conforto e de que seria um trabalho digno e coisa e tal, para outras pessoas, né? As pessoas têm o direito de designar o que elas acham de melhor ou pior, né? Então eu acho um absurdo isso daqui. Nesse ponto eu estou do lado da JBS. A JBS foi acusada injustamente, até porque não foi ela, uma empreiteira que ela contratou que realizou o suposto trabalho análogo à escravidão. Então assim, eu não gosto da JBS, não gosto dos Batista, acho uma cambada de idiota por ajudar o Lula, mas nesse caso aqui eles estão certos, não deveria ser culpa da JBS. Mas aí tem o outro lado da história, né? Aqui, ó, inspetores descobriram que trabalhadores eram submetidos a turnos ilegalmente longos de até 16 horas e alojados sem acesso à água potável, de acordo com o relatório visto pela Reuters. Beleza, meu amigo. Ah, não tem água, né? A água potável não está disponível. Beleza, pede demissão e vai embora. Qual o problema? Mesmo turnos ilegalmente longos de até 16 horas, eu imagino que seja um exagero, porque ninguém consegue trabalhar 16 horas por dia seguidamente, né, em trabalhos extenuantes, trabalhos físicos extenuantes. Isso deve ter sido um evento ou outro. De qualquer forma, se o cara quiser, ele pede demissão, meu amigo. É um absurdo esse tipo de coisa, né? De qualquer forma, o fato do governo mudar a visão e colocar tirar a JBS dessa lista na mão grande, com o ministro indo lá e tirando, é um outro absurdo totalmente diferente, porque, de novo, essa regra é uma regra absurda, mas está valendo para todas as empresas. Então quer dizer que a empresa amiga do Lula, o cara vai lá e tira da mão grande, né? E o Luiz Marinho, que é aquele cara que diz que não, que é sindicalista, que é a favor dos operários, e não sei o que lá. Não, mas peraí, essa empresa aqui é do patrão bonzinho, é o patrão que ajuda o PT, então a gente vai poupar esse pessoal aqui, né? O Luiz Marinho, vocês sabem, aquele cara que fala que não, que tem que ter contribuição sindical para todo mundo, porque sindicato é muito importante para proteger o trabalhador, e não sei o que lá, e coisa e tal, mas na hora que o trabalhador está sendo explorado lá pela JBS, não, mas a JBS é amiga, é a empresa amiga do Lula, então temos que dar uma folga para a JBS aqui. Então são dois absurdos juntos numa matéria só. Realmente um absurdo completo isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.